quando você sai de casa, você quer esbanjar alegria, quer receber alegria, quer estar num ambiente de alegria, mas nunca se viu tanta gente nos últimos tempos não transparecendo essa alegria. A gente tem que falar a verdade. A verdade é que a gente precisa entender como as pessoas podem cultivar, como as pessoas podem estar alegres no dia a dia. Algo está acontecendo. Se está acontecendo, como você transforma esses momentos que às vezes parece que está triste, né? Você tem tudo para estar alegre, mas está complicado. Não tem que deixar complicado. A gente resolveu trazer a Jéssica Mota, psicóloga, porque a gente vem percebendo que a sociedade anda meio que assim, e a gente queria entender por que as pessoas andam tão sem alegria. E se isso está acontecendo com você, como a gente pode cultivar, como a gente pode transformar, como a gente pode fazer com que essa alegria chegue realmente no dia a dia. E hoje nós convidamos a nossa querida psicóloga Jéssica Mota para explicar para a gente e para, ao mesmo tempo, dar algumas dicas, algumas poçõezinhas de como a gente pode trabalhar essa alegria dentro da gente. Se não está tendo essa alegria, algo está acontecendo. E se está acontecendo, como a gente pode dar uma transformada e fazer com que essa alegria venha para dentro de você? Tudo bem, minha linda? Olá, prazer estar aqui. Bom dia a todos. Pronto, muito bom. Quando a gente te viu ali, que a gente viu logo com quem você estava, a gente já sentiu alegria. A gente já sentiu alegria. A alegria está aqui junto com você e ela. Mas assim, eu queria que a gente pudesse falar um pouco. Você tem percebido isso na sociedade, Jéssica? Sim, sim. A primeira coisa que a gente precisa entender, né, quando a gente fala de alegria, é que a alegria ela é uma emoção como qualquer outra, certo? E o que é a alegria? É um estado de prazer, certo? Quando a gente fala em estado, não é algo imutável, né? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que vão vir momentos de alegria, mas também vão vir momentos de desprazer, de desafios, de dor, né, de tristeza. Isso faz parte da vida de qualquer um. Num dia só a gente sente quantas emoções? Sim, várias emoções, né? O que acontece também, acredito, hoje é que muitas vezes nós temos uma cultura de buscar a felicidade o tempo inteiro, que é algo irreal. Isso não existe. Isso não existe. Até as coisas que a gente mais gosta, as coisas que a gente mais ama, em algum momento elas vão nos dar um desprazer. Vai ser um desafio. Então, o que eu tenho que estar preparada é para lidar com as emoções que vão acompanhar a alegria também. Né? Não é nem interessante essa alegria exagerada, essa alegria de todos os dias, que muitas vezes você costuma ver, ela não existe. Nós temos momentos diferenciados em nossas vidas e vai ter que acontecer porque é o normal da vida. Mas também ficar o tempo todo sem essa alegria, não. Algo está errado. E aí quando a gente fala na palavra cultivar, é algo que tem que vir de dentro para fora e não só de fora para dentro. Porque muitas pessoas acham que estar o tempo todo em alegria para a visão dos olhos das pessoas, né, para os olhos das pessoas, é o certo a se fazer. E muitas vezes você está se adoecendo para agradar os outros. Isso não pode acontecer. Se essa alegria não está tão presente, como cultivá-la para o seu bem e não para o bem do outro? Porque quando você está bem consigo, obviamente você vai levar isso para o outro. E me parece que nós estamos vivendo muito esse mundo das redes sociais na prática do dia a dia, em casa, no trabalho. As pessoas se sentem obrigadas a estar o tempo todo com os dentes abertos, como diz mamãe. Né? Estranhando as pessoas, porque eu tenho um filho que ele brinca. Mãe, faz assim, tá me estranhando? Mas não é, na verdade, não dá para você ficar o tempo todo sorrindo e alegre o tempo todo. Mas como a gente pode cultivar para também não ter essa tristeza, que às vezes parece que está constante na vida de algumas pessoas. Isso é muito interessante o que você falou, assim. Toda emoção ela é natural e é importante, né? É importante a gente aceitar, sentir, evoluir a partir dela, mas quando é algo que se torna muito constante, uma alegria que a gente tem necessidade de ter o tempo inteiro, uma tristeza que se prolonga, não é saudável. Né? Então, a gente precisa equilibrar essas emoções. Todas têm a sua importância. Existem coisas que a gente pode fazer, existem coisas que a gente pode deixar de fazer também. Quando a gente pode falar muito sobre alegria e bem-estar. Né? Eu entendo que as pessoas hoje em dia precisam se conhecer mais, porque a comparação, como você disse, é a nossa maior inimiga.
Seja para a minha vida profissional, para os meus relacionamentos, para tudo, né? O tempo inteiro a gente está se comparando. Então, eu estou me sentindo frustrada, então eu vou olhar a sua rede social. Mas olha só o casamento dela. Olha só o corpo dela. Às vezes não é nem algo em que eu desejo, mas por eu estar observando aquilo ali o tempo inteiro, eu tomo como aquela verdade para mim. Começa a colocar vários defeitos em si e Exato. isso vai transformando você numa pessoa triste. E na verdade você tem que ser, o primeiro passo é se amar, né? Exato. Essa palavra com que você tem, tentar buscar. O que você acha como psicóloga que tem acontecido e que tem deixado as pessoas não tão alegres? E como a gente pode cultivar essa alegria? O que você tem percebido? Claro que a gente não está aqui para querer saber o que esses seus clientes, pacientes sim, têm claro. levado para você. Mas a gente precisa saber do que tá de mais, do que tá de menos e como a gente pode ajudar as pessoas. Isso, como eu falei, existe uma necessidade que as pessoas se conheçam mais. Sim. Né? Eu entender quais são os meus princípios, os meus valores, porque quando eu falo de alegria é algo que eu tenho que cultivar diariamente. Né? As pessoas tendem a entender a alegria como uma conquista. Então, eu vou ser feliz quando eu me casar, eu vou ser feliz quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz quando eu passar num concurso, como algo de conquista, mas a gente esquece da jornada. Verdade. Falando dessa jornada, como a gente pode também trazer essa alegria para dentro da gente quando eu percebo que muitas pessoas, elas vivem mais dos pensamentos, do que elas criam na mente delas e às vezes elas não têm coragem de expor. Por exemplo, se tem algo que está te causando alguma tristeza, é importante um diálogo, uma conversação. Por exemplo, às vezes você está dentro do teu âmbito familiar, você está ali dentro de casa e às vezes a tristeza está ali dentro, mas às vezes o outro não sabe dessa tristeza porque não existiu uma comunicação, não existiu um feedback. Isso também pode fazer com que aquele pensamento, provavelmente que não seja tão bom, venha sair da sua mente e essa alegria voltar a reinar, porque a gente vive muito disso. Sim, tudo que a gente não cuida, ele cresce mais. Sim. Né? Assim, adoece, vira um monstro. Então, quando eu falo de sentimentos, é a mesma coisa. Né? Uma das coisas mais importantes para a gente cultivar alegria e bem-estar são os nossos relacionamentos, né? O nosso ambiente. Então, eu preciso estar inserido em um local onde eu me sinta à vontade para compartilhar com você as minhas alegrias, mas também que eu me sinta à vontade para dizer quando eu não gostei de algo que você fez, né? Quando algo que você fez me deixou triste. Porque cada vez que eu falo o que eu estou sentindo, eu estou aceitando, né, aquilo, e a partir disso eu posso trabalhar para aquilo ali melhore. Você está tirando algo que te deixa triste, que provavelmente pode ser um engano. Exato. Às vezes nós vivemos de enganos. Às vezes você olha e às vezes você não gosta do que você vê, ou às vezes não gosta do que está acontecendo, mas muitas vezes não é nada que tem a ver com você ou que tem a ver com o ambiente ou com o que você pensa. Isso. Né? E aí muitas vezes as pessoas estão vivendo uma alegria mais dos outros do que de si. Isso, por isso que é importante a gente falar sobre resiliência. Sim. Quando fala sobre emoções e alegrias, porque por mais que eu busque diariamente, né, eu tenho bons relacionamentos, eu cuido da minha saúde física, mental, né, eu cuido da minha vida espiritual, mas nem tudo depende de mim. Né? Então, às vezes a gente escuta as pessoas falando, mas eu fiz de tudo para me sentir bem e aconteceu. E a alegria não vem. As tragédias acontecem, Sim. né? Os desafios acontecem. Então, a gente precisa ter resiliência, né? Inteligência emocional para saber lidar com aquilo ali, né? Eu entendo a alegria muitas vezes como um óculos, né? Às vezes a gente vê a história de alguém e diz assim, mas fulano já passou por tanta coisa e ainda ela tem essa postura mais positiva. Não estou dizendo que a pessoa não sinta a tristeza, mas ela tem essa postura de encarar os desafios, né? Com mais resiliência. Então, é como se fosse uma visão que a gente tem de encarar a vida, né? A gente precisa ter essa postura. Bom, então primeiro se ver por dentro, Isso, se conhecer e a partir desse momento você vai começando a tirar, podemos falar lixo? Alguns lixos que tem dentro de você que às vezes te causam tristeza, porque tem algumas coisas que elas fazem a gente amadurecer para a vida e entrar na resiliência. Mas tem outras situações que se você colocar muito na mente te causa uma tristeza. Isso. Eu acho que a gente não...
não posso falar lixo no sentido de reciclar aquilo ali, né? Porque simplesmente a gente não pode descartar certas coisas, porque as emoções ficam, né? Nem tudo termina quando acaba. Verdade. Então a gente precisa aprender a lidar com aquela emoção, né? O que eu vou fazer a partir daquilo que eu vivi? Tá? Então, entender que as emoções existem, entender que até para eu conquistar os meus sonhos, né, conquistar os meus objetivos, eu vou passar por situações de desprazer, de lutas, de tristeza, e faz parte, né? Então, ter esse conhecimento, até para que eu não me sinta frustrada quando algo fugir do meu controle. Verdade. E o que você fala faz essa alegria chegar através dos avanços, né, dos ciclos, das convivências, dos ambientes. De repente tem tanta coisa acontecendo e você não está percebendo que a alegria não está ali. A alegria tem que estar em você, não está nas pessoas que estão ao redor. Então, se tem algo que não está legal, quando a pessoa se conhece, ela consegue passar um filtro. Exato. Né? É como se ela passasse aquele filtro, como se fosse uma água que não está tão purificada, e quando ela vem para você, ela vem totalmente limpinha, purificada. Isso tem que acontecer com a gente. Eu achei muito legal a gente falar sobre isso, porque eu tenho sentido as pessoas mais tristes, as pessoas mais preocupadas, e essa alegria não pode acabar, né? Sim. As pessoas devem sentir essa alegria no dia a dia, sim. Há momentos de alegria. Eu percebo que as pessoas não estão mais dando gargalhadas, as pessoas não estão mais sorrindo, as pessoas não estão... Hoje em dia está difícil até de você dar uma risada. Uma risada incomoda, uma gargalhada incomoda. Então, assim, isso que você falou é muito legal. Essa alegria tem que reinar. Sim. Senão não é vida. Não, não é. Faz parte. Faz né? parte. A alegria, ela é importante para que a gente busque, né? A alegria é o que faz sentido. Tipo assim, eu estou me dedicando a isso, eu estou passando por essa situação, né? Eu estou me posicionando hoje para que amanhã eu me sinta melhor e atinja os meus objetivos. Tem alguma dica ou faltou alguma informação que você possa levar para quem está em casa assistindo o programa ainda sobre esse lado de cultivar a alegria no dia a dia? Sim, acho que a dica que eu posso dar é que, assim, busque se conhecer, né? Busque entender o que é que te traz alegria, porque não é porque te traz alegria, é algo muito individual, é algo muito particular. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o que te traz alegria. Da mesma forma que, para que eu consiga alegria, eu preciso lidar com as minhas dores, né, com as minhas dificuldades. Então, eu preciso entender sobre as minhas emoções, buscar ter essa inteligência emocional, né, buscar ter essa resiliência frente aos desafios do dia a dia. E cultivar bons relacionamentos, isso é extremamente importante. Verdade. E quando isso acontece, você só tem a trazer bons resultados para a sua vida. Tem coisas que faz bem, tem coisas que não fazem. E tem coisas que você tem que conhecer. Muitas vezes você só conhece em situações vivenciadas. Exato. Né? Às vezes o que você pensa que é de um jeito, quando você vai ver é de outro. E a alegria é contagiante, né? Demais. Muito bom. Estou feliz de ter trazido você para a gente falar Realmente. sobre alegria. A gente quer estar sempre a cada semana tentando trabalhar esse eu das pessoas, para as pessoas se amarem mais, se valorizarem mais, parar de olhar para o outro, porque o outro está fazendo. Se for para somar, beleza. Agora, se for para subtrair, não vai ajudar, né? É importante sair também de certos ambientes, né? Não é Quando verdade? necessário. Ai, amiga, eu acredito, viu? Mas olha, para você que está assistindo o nosso programa, hoje o assunto foi cultivar alegria no dia a dia. Que você cultive a sua alegria. Se você não está bem, procure entender por quê e vá salvar essa alegria. Traz ela para perto, não é não? Exatamente. Obrigada. Quem quiser entrar em agradeço. contato com você, como é que faz? Pode buscar no meu Instagram, que vai estar aparecendo aí Sim. também, tá bom? Tá e bom. conhecendo o nosso trabalho. Obrigada, tá? Obrigada de coração. Olha, a gente às vezes pede o Instagram de vocês, que vocês falem o Instagram de vocês, porque tem gente que ouve, tem gente que só vê, né? E aí por isso que a gente pede para vocês reforçarem o Instagram.